Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo. Que hoje, mais uma vez, o Senhor esteja falando conosco, Hoje eu queria falar sobre um reino verdadeiro, que muitos não conhecem, mas que o Senhor nos dirija, para que possamos conhecer este reino. Vamos orar ao Senhor antes, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui, Pai, juntamente com aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, Pai, para meditar, meu Deus, na Tua palavra. Venha, meu Deus, usar a minha vida conforme Teu querer, conforme a Tua vontade. Não seja eu falando, Pai, mas seja Tu falando a essas pessoas que agora nos assistem, Pai. Esteja conosco, nos guarde, nos proteja, nos livre, Pai, de todo mal. Que tudo aqui, quanto falarmos, meu Deus, provenha de Ti, para que Teu santo nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, é mais um assunto, que o Senhor tem colocado, para que a gente medite a respeito, Às vezes nós procuramos a verdade, a verdade terrena não é a verdade de Deus, Então, a verdade, nós não encontramos a verdade neste reino, na terra, Por quê? Porque a verdade, ela é espiritual, Ela não é terrena, Então, sobre isso nós vamos estar meditando, Porque o reino de Deus é um reino verdadeiro, E por que o reino de Deus é um reino verdadeiro, Porque o Pai, Ele é a verdade, O Filho é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, Tudo que existe neste mundo, ele foi criado, através de um mundo espiritual, Por quê? Porque Deus, Ele é Espírito, Então, tudo provém do mundo espiritual, Então, é importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente pensa, não, esse mundo aqui é um mundo verdadeiro, é um mundo real, É aquilo que nós vemos, Mas o mais importante é aquilo que nós não vemos, Que criou todas as coisas, Então é importante conhecer mais sobre este reino, conhecer a Deus, E como chegarmos a este reino, Porque nós temos que migrar deste reino para um reino verdadeiro. Por quê? Porque aqui na terra nós sabemos, tudo é passageiro, Nós estamos aqui de forma transitória, Não é o nosso lugar definitivo, Isso então nós vamos estar vendo, nos versículos, o que o Senhor tem a dizer sobre isto, Então, a gente inicialmente vai ver aqui no capítulo 17, versículo 3, o que é a vida eterna, Nós sabemos que esta é passageira, mas existe uma vida eterna, Nesta vida aqui, por mais que a gente viva, não há como comparar com aquilo que é eterno, Mesmo que a gente viva aqui, 100 anos, por exemplo,
ainda assim, perto da vida eterna é um piscar de olhos, né? E às vezes a gente dá tanta importância, né, às coisas aqui da terra e se esquece daquilo que é mais importante, né? Aquilo que é eterno, né? Então é importante a gente saber diferenciar, né? O que realmente é importante, né? Para a nossa vida, porque às vezes a gente só enxerga as coisas terrenas, né? Nós vamos estar meditando sobre isso. Então, aqui no capítulo 17, versículo 3, diz o que é a vida eterna, né? E Jesus está dizendo assim, olha, e a vida eterna é esta, né? Capítulo 17 é quando Jesus, ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? E aqui ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, que conheça o único Deus verdadeiro, né? Então a gente sabe, se Deus é o único Deus verdadeiro, o seu reino é verdade, né? E nós sabemos que Jesus, ele é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então é um reino da verdade, né? E não existe duas verdades, né? Se o reino de Deus é verdade, esse onde nós estamos não é verdade, né? Por quê? Porque ele é provisório, né? Não muitas vezes a gente pensa, não, eu só tenho esta vida, não, se esquece da vida eterna, né? Que é mais importante. Então é importante conhecer a Deus, né? E nós só conhecemos a Deus através do seu Filho, né? Jesus é quem nos revelou o Pai, né? Jesus mesmo disse, olha, eu e o Pai somos um, né? Quem conhece a mim, conhece o Pai, né? Então é importante a gente conhecer a Jesus, porque conhecendo a Ele, nós vamos conhecer também o Pai, né? Então aqui diz assim, que conheço aqui só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então é importante isso, que o Pai enviou Jesus, né? E através de Jesus é então que nós vamos conhecer a verdade, nós vamos conhecer o Pai, né? Por quê? Porque tudo que o Pai falou, Jesus trouxe a nós, né? Por quê? Porque ele é o enviado do Pai, né? E como enviado do Pai, ele só trouxe para nós a palavra do Pai, né? Então, para se chegar a esse reino verdadeiro, né? É necessário a gente saber o seguinte, que só existe um caminho para se chegar lá, né? E esse caminho é Jesus. Não há outro caminho para que nós pudéssemos seguir e chegar ao Pai, né? Somente em Jesus é que nós chegaremos ao Pai, né? E aqui Jesus diz assim, olha, no 14:6, esse versículo é bastante conhecido, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, é importante saber que existe um caminho para se chegar ao Pai, né? E este é um único caminho, né? Esse caminho é Jesus, que foi o enviado do Pai, né? E Jesus, aqui está dizendo, Jesus, ele é a verdade, né? O Pai é a verdade e o Filho é a verdade, né? E a vida, né? A vida nós só temos em Jesus, né? Lá no Velho Testamento não existia vida, né? Por que não existia vida no Velho Testamento? Olha, vamos pensar assim, desde Adão e Eva, né? Do pecado de Adão e Eva, o mundo passou a viver em trevas, né?
o mundo estava dominado pelo pecado. Ainda está, né? O mundo anda em trevas. Quem não está em trevas são aqueles que estão na luz, né? E quem é a luz? A luz é Jesus. Aqueles que não estão na luz estão nas trevas até hoje, né? É por isso que o Deus lá do Velho Testamento, né? Deus não tinha comunicação com aqueles que estavam debaixo do pecado, né? É por isso que lá não existia vida, né? Jesus não estava lá. Jesus foi enviado justamente para nos trazer salvação, né? Para ser luz para aqueles que andam na escuridão, né? Estavam em trevas, né? E Jesus veio então nos resgatar, né? Então é importante isso, né? E aqui Jesus fala no 14:6, do Espírito Santo, né? Do Consolador. E aqui no 14:16, né? Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então é assim, olha, quando nós permanecemos nas palavras de Jesus, nós recebemos dele o seu Espírito, né? O Espírito Santo. E Jesus está dizendo assim, que esse Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por quê? Porque Jesus, ele é a verdade. Então nós recebemos o Espírito da verdade, né? E aqui está dizendo que ele ficará em nós para sempre, né? Não sairá de nós, né? Por quê? Porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, é ele que passa a dirigir a nossa vida, né? É ele que passa a conduzir tudo, né? E quando temos alguma coisa, sempre antes de fazer alguma coisa, a gente sempre pergunta a direção a Deus, né? Ele vai nos direcionando, né? Tanto o nosso querer, o nosso efetuar vem de Deus, né? Então, é Ele que cuida, né? E aqui está dizendo que Ele ficará em nós para sempre, né? O Espírito Santo, nós sabemos, ele é a garantia da nossa salvação, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a vida, né? Por quê? Porque Jesus, ele é a vida, e quando nós recebemos do seu Espírito, passamos a ter vida, né? E essa vida, ninguém tira de nós, né? Então é importante isso. No 14:17, no versículo seguinte, fala do Espírito Santo. Olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? O Espírito da verdade, né? Nós sabemos, Jesus, ele é a verdade, né? E o seu Espírito é o Espírito da verdade. Então, o mundo não pode receber, né? Porque não vê, né? E nem o conhece. Mas nós conhecemos, né? Porque ele habita em nós, né? Então, é por isso que Jesus disse a Nicodemo: necessário vos é nascer de novo, né? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, né? E nós temos que nascer do Espírito, né? Isso quer dizer que o mundo em que vivemos não é o verdadeiro, né? O mundo verdadeiro é aquele que o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Então nós já falamos que esse mundo aqui, ele é um mundo transitório, né? E nós temos que migrar, assim, né? Para um mundo definitivo, né? Uma vida eterna, não uma vida passageira como é esta, né, em que nós estamos aqui no mundo, né?
Então, o reino de Deus é um reino espiritual, né? O homem natural não consegue ver esse reino, né? Pois para ver esse reino é que Jesus disse, é necessário que a pessoa nasça de novo, né? Nascer do Espírito, para que ele possa ver as coisas espirituais, né? O homem terreno, ele não consegue ver as coisas espirituais, né? Por quê? Porque ele não conhece a Deus, ele precisa, nós conhecemos a Deus, né? Quando temos o seu Espírito, né? Aí sim nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque ele habita, passa a habitar em nós, né? Então, Deus é Espírito, né? Então, a gente tem que sempre saber, olha, Deus, ele não é terreno, Deus é Espírito, né? Então, o mundo espiritual, né? É que rege a nossa vida, né? Porque tudo veio desse mundo espiritual, né? Tudo provém do Pai, né? Aqui diz que Deus, ele é Espírito, né? Importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade, né? Adorar a Deus em Espírito, né? Não na carne, né? Então é necessário que a gente o adore em Espírito. Então o que Jesus disse a Nicodemos foi justamente isso aqui. Jesus respondeu falando a Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, né? É necessário que a pessoa, ela nasça do Espírito para entender as coisas espirituais, né? Então, tinha uma passagem lá, eu já até citei isso nas vezes anteriores, né? Que lá no capítulo 9 falava daquele cego de nascença, né? E aquele cego de nascença, Jesus curou aquele cego, né? Como é que Jesus fez? Jesus, ele cuspiu no chão, né? Ele fez aquele lodo, né? Aí pegou o lodo, passou nos olhos do cego, e aí ele disse, olha, agora você vai lá no tanque de Siloé, você se lave, né? E o cego foi obediente, né? Ele foi lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, né? Se lavou e voltou vendo, né? Então a gente vê assim, enviado é o Senhor Jesus, né? Ele é o enviado do Pai. E água é a palavra de Deus, né? Então, quando ele lavou os olhos, quer dizer assim, ele se lavou na palavra de Deus, né? Porque se a pessoa, ela não tem conhecimento da palavra, né? Ele não tem, não conhece a Deus, né? Ele para ver o reino de Deus, né? Para ver as coisas espirituais, ele precisa se lavar na palavra, né? É a palavra de Deus que vai abrir os olhos, né? E assim ele passa a ver, né? Então Jesus aqui diz no 9:39 que ele veio para juízo, né? A fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos, né? Aquele que diz que vê, eu conheço a Deus mais, se de fato ele não nasceu do Espírito, ele não conhece a Deus, né? Só conhece a Deus aquele que nasceu do Espírito, aquele que é espiritual. O carnal, ele não consegue ver. Por isso é necessário, então, nascer de novo, né? Porque também se a pessoa não nascer da água e do Espírito, né? Jesus disse lá no versículo 3:5, que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então,
para que a gente possa, né, entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo, né? É necessário nascer do Espírito, né? E nós só nascemos do Espírito através da palavra, né? Então, isso é importante, né? Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, né? Então, Jesus disse uma coisa lá no 15:19, o seguinte, olha, o mundo, nós que cremos no Senhor Jesus, né, nós não pertencemos a este mundo, né? O nosso mundo é o reino de Deus, né? É lá que Jesus lá diz que nós já temos um lugar preparado, né? Nós já temos um destino certo, né? De forma que nós estamos nesse mundo, mas esse mundo nós sabemos que é transitório. O nosso mundo verdadeiro, né? É aquele que o Pai tem para nós, né? Então aqui Jesus no 15:19, ele diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, Senhor Jesus, Ele já nos escolheu do mundo. Nós já não somos deste mundo. É por isso que a gente não tem, né? Não se apegar às coisas deste mundo, porque este mundo não é o nosso, né? O nosso mundo é o mundo verdadeiro, né? É o reino de Deus, né? É lá que nós vamos estar na presença do Pai, porque esse mundo, mais dia menos dia, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Ele é tão rápido, né? Que a gente pensa, não, mesmo que passe 50, 70, 80, 90 anos, 100 anos, ainda é muito rápido comparado à vida eterna, não tem nem como comparar, né? Por isso que nós temos que priorizar aquilo que é eterno, né? Aquilo que Deus tem para nós, né? E não este mundo, né? Então nós já falamos que aquelas pessoas que viviam, né, no Velho Testamento, né, que estavam sob a maldição do pecado, né, por isso eles estavam em trevas, e quer dizer, trevas, estavam mortos para Deus, né, eles não tinham vida, né. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque vida nós só temos em Jesus, né? Quando as pessoas buscam no Velho Testamento, né, o seu alimento, ele tem que saber, né, que aquele alimento não é para nós hoje, que aceitamos a Jesus, né? Porque lá no Velho Testamento, Jesus não estava lá, né? Porque foi a partir de Jesus que nós conhecemos a graça e a verdade, né? É em Jesus que nós temos vida. Quer dizer, lá no Velho Testamento era Deus falando com aqueles que estavam sob a maldição do pecado, né? Eles não conheciam a Deus e nem tinham comunicação com Deus, né? Por quê? Porque o pecado, aquele que peca, ele é servo do pecado, né? Ele está nas mãos do inimigo, né? É por isso que ele não tinha acesso a Deus. E foi por isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, para libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos, né? Que viviam na escuridão, né? Então, para todo aquele que nele crê, né? Porque se a pessoa não crê, ele vai continuar na escuridão, né? Ele tem que vir para a luz, né? Para ser liberto dessa prisão, né? Ser liberto das trevas, né? Então,
Jesus disse assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Quer dizer, se a pessoa crê, né, ela vem para a luz, ela é liberta. Mas se a pessoa não crê, aqui diz que a pessoa não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece, né? A ira por quê? Por causa do pecado, né? Se a pessoa não vem a Jesus, ele ainda está sob o domínio do pecado, né? Do pecado. E ele ainda é servo do pecado, né? É por isso que a pessoa tem que se libertar, né? Para se libertar é só vindo a Jesus, né? Aqui no capítulo 8, Jesus diz assim, e dizia, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, né? Então, Jesus está falando aqui aos judeus, né? Que eles eram de baixo, né? E Jesus era de cima, né? Jesus está falando, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, né? E nós seguimos a Jesus, né? Por isso é que Jesus também nos tirou deste mundo, porque ele também não é deste mundo, né? E nós estamos assim, juntos com Jesus, né? Somos o que Jesus é, né? Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Não poderia ser diferente, né? O corpo separado da cabeça, né? Nós sabemos que Jesus, ele é a cabeça da igreja, né? Ele é a cabeça do corpo, né? Então, temos que estar juntos, né? Por isso que Jesus, no versículo seguinte, ele diz assim, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Está falando para os judeus, né? Os judeus que eles seguiam a lei, né? E Jesus estava falando assim, olha, se vocês vão morrer nos seus pecados se você não crê que eu sou, né? O enviado do Pai, né? Para a salvação do mundo, né? Eles ficariam ainda então debaixo da maldição, né? Que no mundo, muitos do mundo não conhecem a Jesus, né? Permanece debaixo do pecado, permanece em trevas, né? E nós é que somos hoje luz do mundo, né? Para levar a sua palavra, né? Palavra de salvação, né? Essas pessoas que precisam de libertação, né? Porque a pessoa por si só, ela não consegue se libertar, né? Então é necessário que ela seja liberta, né? Jesus nos deu esse poder de libertar, né, essas pessoas do pecado, né? E Jesus diz assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, né? Então o servo, ele não herda, sabe? O servo não é herdeiro, herdeiro é o filho, né? O filho, uma vez constituído filho, ele é herdeiro, né? Isso ele não perde nunca, né? Ele nunca deixa de ser herdeiro, ainda que faça as coisas ruins, né? Ainda que se desvie, ele continua sendo filho, né? Ao voltar para o pai, ele tem direito, né? A tudo que o pai tem, né? Tem uma passagem lá do filho pródigo, né, que a gente vê que o filho mais novo, ele saiu da presença do pai e foi pelo mundo, né? E no mundo chegou a passar fome, passou por muitas situações difíceis, e aí arrependido voltou para os braços do pai, né? E o pai o recebeu como filho, embora ele tivesse feito tudo o que fez, né? Mas não deixou de ser filho, né?
E Jesus diz assim, olha, no 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, Jesus veio para nos libertar, né? Libertar do pecado, né? Porque estávamos todos debaixo do pecado, né? E aquele que está debaixo do pecado, ele é servo do pecado, né? E está nas mãos do inimigo, né? E a pessoa tem que então ser liberta, né? Ser livre, né? Jesus veio justamente para nos libertar, nos fazer livre, né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não voltar, né? Ao mundo, né? Assim como fez o filho pródigo, né? Mas ficar sempre na presença do Pai, né? Então a gente vê que Deus, ele amou o mundo todo, né? A gente pensa assim, Jesus, ele não veio só para nós, né? Ele veio para a salvação do mundo, né? É por isso que é necessário que as pessoas que estão no mundo possam ouvir a palavra, né? Palavra de libertação, né? Palavras da vida eterna, né? Para que eles possam sair da situação em que se encontram, né? Nós já vimos que as pessoas por si só elas não sabem, não tem como sair, elas têm que ser libertas, né? Às vezes a gente faz esse trabalho de evangelismo, né, nas ruas, né? Às vezes a gente encontra pessoas bêbadas, por exemplo, né? Mas tem que orar mesmo na situação em que ele se encontra, porque bêbado bêbado é o normal dessas pessoas, né? Então eles têm que ouvir a palavra mesmo, né? Estando naquela situação lá, porque ela tem que ser liberta, né? E tem que ser dessa forma, né? Não podemos falar, não, esse daí está fora de si, deixa ele para lá. Não, esse fora de si é o normal dele. Então, a gente tem que orar e repreender aquele mal, né? Em nome de Jesus, né? Para que ele seja liberto daquilo, né? Então, aqui no 5,24, para finalizar, né? Jesus disse assim, olha, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Deus nos deu essa oportunidade de ainda nesta vida, né? A gente passa da morte para a vida, né? A ter vida, né? E nós temos que aproveitar isso, né? Que Deus nos deu. Foi para isso que Ele veio, né? Justamente para nos dar vida, né? E nós podemos ter essa vida ainda neste mundo, né? Nós já passamos, né? Da morte para a vida, né? Nós já não pertencemos a essa vida terrena, a este mundo terreno, né? Nós já somos celestiais, né? Então, as palavras que nós devemos nos alimentar já não são mais as palavras terrenas, as palavras deste mundo, né? Mas são aquelas palavras espirituais, né? São as palavras da vida eterna, né? São estas palavras, é o nosso alimento, porque isso vem de Deus, sabe? E são estas palavras que devemos levar ao mundo, assim como Jesus trouxe do Pai, né? A palavra do Pai, como enviado do Pai, né? E a gente sabe que também Jesus, ele nos enviou da mesma forma, né? Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Para levar esta verdade, né? Jesus sempre fez isso. Ele tem um versículo, inclusive, né? Em que Jesus diz assim, olha,
Eu para isso nasci e para isto eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Dar testemunho da verdade é dar testemunho da sua palavra, né? Jesus disse, olha, quando orava ao Pai, intercedendo pelos discípulos, Jesus disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? E a palavra do Pai, o Pai só deu a Jesus trazer a nós, né? Esta verdade, né? E esta verdade, então, nós levamos ao mundo. É a palavra do Pai, né? Que veio através de Jesus, né? Então, é importante assim, né? Saber que a vinda do Senhor, ela está próxima, né? E nós sabemos, né? Que bem antes de tudo isso, a porta da graça se fechará, né? Tem uma passagem lá em outro evangelho, né? Quando foi anunciado a vinda do Senhor, né? É aquela história das 10 virgens, né? Em que as 5 prudentes entraram e as 5 loucas ficaram de fora, né? Então é necessário assim, que a Bíblia nos fala também sobre isto, né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Agradecer a Deus por este momento, né? E vamos ver se na próxima vez nós continuamos, né? Falando sobre a vinda do Senhor, porque há muitos versículos, né? No Evangelho de João. Senhor, amém? Então fica na paz, Deus abençoe a todos, tá? Agradecendo ao Senhor, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por esse momento maravilhoso em que estivemos, meu Deus, na tua presença, aprendendo de ti, Pai. Oramos para que a tua palavra venha adentrar, meu Deus, em cada coração, que ela venha a germinar, venha a frutificar, Pai, para que tudo seja para a honra do teu santo nome, Pai. Esteja conosco, abençoa, meu Deus, a cada um, Pai. Nos leva, nos despede neste momento, que nós possamos estar retornando na próxima segunda, debaixo da tua graça, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Então, Deus abençoe a todos.